Você já se perguntou o que faz algumas pessoas se destacarem tanto em suas áreas a ponto de parecerem de outro mundo? Será que é o talento nato, o esforço incansável ou algo mais por trás do sucesso dessas pessoas? Vamos descobrir juntos? Eu sou o Gabriel Malfato, assessor de investimento na XP Investimentos, e o vídeo de hoje ele é um pouco diferente. Eu quero trazer para vocês um livro que eu li e eu achei muito intrigante. Você sabe por que algumas pessoas têm sucesso, por que algumas pessoas parecem ter tanto talento e outras não? E é sobre isso que o livro do Michael Gladwell, Fora de Série Outliers, trata. Eu li o livro aqui pelo meu Kindle, inclusive recomendo muito para quem não tem, super prático para ler, mas vou mostrar aqui a capa do livro para vocês, para quem tiver interesse. Ele é um livro que eu gostei bastante, porque no primeiro momento, quando eu peguei ele, eu achei que o Malcolm iria passar por algum tipo de rotina ou algum estudo diferenciado que algumas pessoas fora de série têm no dia a dia. Mas o livro ele não é sobre isso. O Malcolm nos apresenta muitos dos fatores que acontecem para o sucesso de algumas grandes personalidades. Vou trazer então aqui no vídeo alguns dos principais pontos que eu consegui pegar desse livro. E já fica aqui minha recomendação de leitura para vocês, para quem tiver interesse. Vamos lá para o vídeo? Quando pensamos em pessoas de sucesso, geralmente atribuímos suas conquistas a uma combinação de talento e o esforço individual. Mas e se eu te dissesse que isso é só uma parte da história? O Michael Gladwell, neste livro, nos desafia a olhar além do óbvio, revelando que o sucesso é, na verdade, um resultado de uma teia complexa de fatores, muitos dos quais estão além do nosso controle. O ambiente em que crescemos, a época em que nascemos, as oportunidades que recebemos e até mesmo a cultura que herdamos desempenha um papel crucial nessa equação. Então vamos entender esses fatores e entender como eles moldam os foras de série que tanto admiramos. A primeira grande revelação que o Gladwell nos traz é que o sucesso não é uma mera questão de esforço individual. Embora seja tentador acreditar que quem se destaca é porque trabalhou mais duro ou é mais talentoso, mas isso é apenas uma parte da equação. Primeiramente, Gladwell nos leva até Roseto, que é uma pequena vila de italianos dentro dos Estados Unidos, onde os habitantes tinham uma saúde notavelmente superior à média. E não era a dieta ou o exercício físico que explicava isso, mas sim a força dos laços comunitários e dos valores compartilhados que eles tinham dentro da vila. E esse exemplo simples já ilustra uma verdade profunda. O ambiente em que vivemos e as pessoas que nos cercam têm um impacto profundo em nossas vidas, muitas vezes das maneiras que nem percebemos. Muito da base deste livro de Gladwell foi em cima da teoria das 10.000 horas, que inclusive ele abordou dentro do livro. E aposto que vocês já ouviram falar. Em 1993, um professor da Universidade de Colorado, chamado Anders Ericsson, publicou uma pesquisa onde ele acompanhou vários estudantes de violino, desde a infância até o final da sua adolescência, para descobrir o que diferenciava os músicos extraordinários dos medianos. Ao final do estudo, o Ericsson constatou que os violinistas mais talentosos eram aqueles que haviam praticado uma média de 10.000 horas, enquanto os que exibiam uma menor dose de talento eram os que tinham praticado uma média de 4.000 horas ao todo. Como consequência disso, o pesquisador concluiu que muitas das características que acreditávamos refletir um talento inato dessas pessoas é, na realidade, o resultado de uma prática que se estende por um mínimo de 10 anos. Só para vocês terem uma base, atingir 10.000 horas de treinamento é o equivalente a 3 horas por dia durante 10 anos. Com isso, o Gladwell explora o papel do acaso e das oportunidades na criação de algumas pessoas fora de série. Ele nos conta a história de alguns gigantes da tecnologia que vocês conhecem, como o Bill Gates e o Steve Jobs, que foram duas pessoas que tiveram a sorte de crescer em uma época e lugar onde tinha acesso a computadores desde cedo, algo extremamente raro para a época. Essa sorte lhes permitiu acumular as 10.000 horas de prática que Gladwell identifica como necessária para se tornar um mestre em qualquer tipo de habilidade. Aqui vemos que o timing e o acesso a recursos podem ser tão determinantes quanto o talento ou a dedicação, pois quando teve o boom da computação, ali por volta de 1975, esses gigantes da tecnologia já tinham ou estavam muito próximo dessas 10.000 horas de prática. Um outro fator super importante que o Gladwell nos traz é o papel da sociedade na formação dos outliers, pois a sociedade favorece certos indivíduos de uma forma quase imperceptível. Um exemplo fascinante que o Gladwell nos traz
são dos jogadores de hóquei no Canadá. A maioria dos atletas de elite nasceu nos primeiros meses do ano. Isso ocorre porque nas categorias de base, esses jogadores eram ligeiramente mais velhos que os seus colegas, o que lhes dava uma vantagem física nos treinamentos e nos jogos. Com o tempo, essa vantagem inicial, por menor que seja, vai se acumulando, permitindo que esses jogadores recebam mais atenção, mais treino e eventualmente se destaquem. O que aprendemos aqui é que o sucesso é frequentemente o resultado de pequenas vantagens iniciais que são simplificadas ao longo do tempo por sistemas que privilegiam os que já são favorecidos. Em certo momento do livro, o Gladwell aborda sobre a inteligência. A maioria das pessoas acreditam que um QI elevado é o caminho certo para o sucesso. Gladwell então apresenta alguns pontos diferentes disso. Ele apresenta um estudo fascinante que acompanhou as crianças com um QI excepcional ao longo de suas vidas. E o resultado desse estudo é que muitas dessas crianças não se tornaram os foras de série que esperávamos. E o porquê disso é que a partir de certo ponto, o que deixa de ser o fator determinante. E o que realmente importa são as oportunidades que essas pessoas recebem e a forma como elas são guiadas e moldadas pelo ambiente ao seu redor. Em outras palavras, a inteligência pode abrir portas, mas o que define o sucesso são os contextos em que essas pessoas se encontram. Tanto que nesse estudo com as crianças de alto QI, as que tiveram mais sucesso eram as crianças com famílias de alta renda, pois são essas que acabam tendo mais acesso e oportunidades na vida. Um dos conceitos mais intrigantes que o Gladwell explora é o impacto da herança cultural no sucesso. Ele nos leva a refletir sobre como tradições e valores passados de geração em geração podem moldar comportamentos e habilidades. Ele cita o exemplo dos asiáticos e a prática do cultivo de arroz, uma atividade que exige um trabalho árduo, meticuloso e constante. Essa ética de trabalho se reflete na educação, especialmente em áreas como a matemática, onde o sucesso depende mais de uma prática e persistência do que do próprio alto QI. Aqui, o Gladwell nos mostra que o sucesso pode estar enraizado em práticas culturais, que moldam então a forma como nós abordamos tais desafios. Tem uma frase que eu anotei do livro que é a seguinte: o sucesso é o resultado do acúmulo constante de vantagens. Ele depende, em grande parte, de quando e onde nascemos, a profissão dos nossos pais e das circunstâncias da nossa criação. Com essa frase, o Gladwell resume bem os vários fatores que torna alguém fora de série. Por fim, o Gladwell aborda a questão da desigualdade de oportunidades. Ele compara crianças de diferentes classes sociais e nos mostra como aquelas de classe alta têm mais chance de sucesso, e não porque são mais talentosas, mas porque crescem em ambientes que as incentivam a desenvolver habilidades como comunicação, confiança e o pensamento crítico desde cedo. Essas crianças aprendem a lidar com o mundo de uma forma que as prepara para criar as oportunidades quando elas surgem. Já as crianças de classe baixa, que não têm acesso a essas mesmas oportunidades, acabam enfrentando barreiras que limitam o seu potencial, a menos que elas encontrem um ambiente que compense essas desigualdades, como a escola KIPP, acho que é assim que diz, que o Gladwell apresenta para nós no livro. Ela é uma escola dos Estados Unidos para as crianças de baixa renda, que oferece uma educação intensiva e focada em manter os alunos em constante aprendizado. Então eles conseguem diminuir esse gap que tem entre as crianças de alta renda para as de baixa renda. E uma segunda frase que eu deixei anotada é uma frase que o próprio Gladwell conclui do livro. Olha o que ele diz: tudo o que aprendemos neste livro nos diz que o sucesso segue uma rota previsível. Os bem-sucedidos não são os mais brilhantes. Também vimos que o êxito não se resume à soma das decisões individuais. Trata-se de uma dádiva. Os vitoriosos são aqueles que receberam oportunidades e que tiveram a força e a presença de espírito para agarrá-las. Então, o que podemos aprender com o livro Fora de Série do Gladwell? Ele nos desafia a abandonar a visão simplista que o sucesso é apenas uma questão de esforço individual ou talento inato. Ele nos mostra que o sucesso é uma teia complexa de fatores, incluindo o ambiente, as oportunidades, a sorte e a herança cultural. Os verdadeiros fora de série não são aqueles que simplesmente nascem brilhantes, mas aqueles que, de alguma forma, encontram as circunstâncias ideais para desenvolver todo o seu potencial. Isso nos leva a repensar como enxergamos o sucesso.
e talvez a refletir sobre as oportunidades que podemos criar para nós mesmos e para os outros. Pessoal, sei que este vídeo foi um pouquinho diferente dos outros que eu tinha trazido para vocês, mas gostei bastante. Tinha lido o livro, achei super interessante o conteúdo e quis trazer aqui para vocês. Se vocês gostaram, deixe uma mensagem aqui nos comentários, até deixando alguma dica de algum outro livro que eu possa ler e trazer o resumo. Super recomendo a leitura, tá? Para quem estiver procurando um livro, esse aqui sem dúvida deve estar como uma das suas opções, ok? Vou deixar aqui na descrição o link tanto para o livro físico quanto para o e-book, para quem preferir. Eu gosto bastante do e-book, então vou deixar os links aqui na descrição. E só lembrando, tinha comentado no último vídeo, vai ser semana que vem nossa imersão sobre fundos imobiliários. Para quem quiser participar com a gente, também vou deixar o link ali na descrição para a inscrição. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo sobre o livro fora de série Outliers, do Malcolm Gladwell. Não se esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. E até uma próxima!